Boa noite. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Solicito também ao senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 4/9/2008, expediente. Indicações número 252/08, 253/08, de autoria do vereador José Argente Filho. Indicações número 254/08 e 255/08, de autoria do vereador Geraldo Giassi. Indicação número 256/08, de autoria do vereador Vanderlei José Zilli. É o que tinha, senhor presidente. Terminado o expediente, não havendo tribuna livre, passamos para o horário político. Para o uso da palavra, é o representante do SINT, que será representado nesse ato pela professora Janete, tempo cedido pelos vereadores Geraldo Giassi, Tamar da Silva, Carlos Augusto Eusébio e Ivan Roberto Westphal. Convido então a professora Janete para que se faça presente. Tamar, boa noite, pastor, boa noite aos presentes aqui nessa Câmara de Vereadores da cidade de Criciúma. Bom, eu, quanto coordenadora do SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, estive hoje ligando para o presidente Tamar para pedir esse espaço, para estar colocando para os vereadores mais vamos dizer assim, uma perseguição do governo do estado de Santa Catarina ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Bom, só para ser bem rápida, o nosso sindicato, ele é um sindicato de várias regionais. Nós temos uma diretoria executiva instalada, que é o que administra o nosso sindicato em Florianópolis. E o nosso sindicato tem várias coordenações regionais instaladas por toda, como diz o slogan, por toda Santa Catarina. E ontem nós tivemos a triste surpresa, há muito tempo esse sindicato já se encontra nesse estado, trabalhando em prol dos trabalhadores de educação, sempre denunciando todos os desmandos. Algumas pessoas, alguns vereadores já me conhecem há muito tempo, trabalhando em prol da educação desse estado, ao desmante que acontece na educação. E o nosso sindicato, por uma lei existente, que é a lei, a lei número 58, lei complementar número 58, de 30 de julho de 1992, em que os dirigentes sindicais são liberados para estar trabalhando com a sua categoria. E, para surpresa nossa, ontem, o secretário da Educação, Paulo Bauer, ele simplesmente ontem, na verdade, nós temos uma portaria que nos garante, né, pela essa lei, de estar liberado pelo sindicato. E ontem nós recebemos uma notícia, né, que o secretário da Educação, através do seu secretário, desconsiderou a organização de liberdade sindical e revogou a licença dos dirigentes desse sindicato. Portanto, ontem nós ficamos sabendo que nós, dirigentes, são 12 dirigentes sindicais nesse estado, que não podem mais estar liberados pelo sindicato para estar trabalhando em prol dessa categoria. Portanto, voltamos à época da ditadura, né, do fascismo, né, da perseguição política a dirigentes sindicais, porque para nós nada mais é do que perseguição política por parte deste governo e por parte do secretário de Educação,
que até então, desde que entrou na Secretaria da Educação, só vem atacando aos trabalhadores da educação. O sindicato, nosso sindicato, o Sint, nesse estado, é um dos sindicatos que mais denuncia todos os desmandos que existem no governo do estado. Então, tudo que acontece no governo do estado, esse sindicato está sempre denunciando. E por isso, por esta razão, que o seu secretário da Educação resolveu, né, suspender a nossa licença, né, porque nós temos uma portaria até 2010, porque quando nós nos elegemos no milênio para até 2010. Então, eu quero deixar bem claro que a volta desses liberados nas escolas significa demissão de professores que estão nas escolas nos substituindo, demissão. Significa, em pleno setembro, na metade de um bimestre, troca de horário de escola, altamente antipedagógico, porque aqui eu estou vendo que tem professor aqui dentro que sabe muito bem o que é isso. A escola, por exemplo, como o STS, que é o colegião, que é a minha escola, né, vai ter que mudar o seu horário. E lá nós somos 100 professores para mudar o horário. Os alunos que até então, desde o começo do ano, estavam acostumados com um professor, agora, faltando 3 meses para acabar o ano letivo, vão ter que estar trocando de professor, né? Porque o senhor Paulo Bauer resolveu de última hora, mais uma vez, descumprir a lei. O Sint, então, para vocês saberem de quanto o problema é sério, o sindicato já entrou na justiça, né? A qualquer momento ela pode ser jogada. Então, pensem bem, o colegião, segunda-feira vai estar com horário novo, porque nós temos, como nós somos liberados, eu tenho que voltar para a escola. O colegião vai mudar o horário por causa disso. Se nós ganharmos na justiça na segunda, na terça ou na quarta, nós voltamos para a liberação do sindicato, portanto, muda novo horário. E os ACTs que foram demitidos por conta da nossa volta, os alunos vão ter que ser recontratados, e isso requer tempo e dinheiro. Então, portanto, o Sint, como sindicato, já fez uma nota de repúdio, eu vou deixar essa nota aqui com todos, uma nota de repúdio contra o governo do estado, com essa atitude autoritária por parte do senhor secretário da Educação, Paulo Bauer, e deixar bem claro, nós tivemos uma greve de agora, 2008, de 15 dias, e o governo do estado até então não sentou com o sindicato para repor essas aulas, e quero deixar bem claro, eles falam muito em a questão dos 200 dias letivos, que o aluno tem que ter 200 dias letivos. Portanto, eu posso falar pela cidade de Criciúma, a grande maioria dos estudantes da cidade de Criciúma não tiveram os 200 dias letivos de cumprimento da lei. Por quê? Porque houve uma greve de 15 dias, o secretário da Educação se recusa a negociar com o sindicato, os professores querem repor, não é nenhuma questão de dinheiro, porque nós fomos descontados 15 dias, mas nós queremos repor para garantir o ano letivo. Então, nós já vamos fazer essa campanha para os pais, que não existe 200 dias letivos em muitas escolas da rede pública estadual de Criciúma. E isso, por lei, não pode acontecer. Então, eu estou aqui, eu queria pedir o apoio dos vereadores, que nós sempre conseguimos, nesta casa, um apoio muito grande dos seus vereadores. Eu não sei como é que funciona, né? Até porque eu não entendo muito do regimento da casa, mas eu gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores para que fosse feito, através desta casa, presidente Tamar, ou uma nota de apoio ao sindicato, ou uma nota de repúdio ao governo do estado, ao secretário da Educação, que nesse exato momento, mais uma vez, fere com a lei.
A lei existe, está aqui, é lei complementar número 58, de 30 de julho de 1992. Nós somos 12 pessoas neste sindicato no Estado, perdendo a liberação. Portanto, é uma questão de que perseguição mesmo, estamos de volta à ditadura, é a volta à ditadura, né? Quanto a esse secretário de Educação que está aí, mais uma vez, perseguindo aos trabalhadores de educação. Muita gente sabe que o sindicato é o que está ali para resolver os problemas da sua categoria. É ele que muitas vezes, só para vocês terem uma ideia, nós temos muito penduricalhos na nossa folha de pagamento. A rede pública estadual tem. Prêmio Educar, abono e tudo mais. Quando um professor entra em licença de tratamento de saúde, entra em licença de gestação, em licença prêmio, ele perde tudo. O seu salário fica reduzido, ele perde mais ou menos no seu salário de 300 a 500 a 400 reais por mês. A única coisa que garante esse trabalhador de rever esse dinheiro é a ação na justiça que o Sint está conseguindo ganhar para esses trabalhadores. Se fecha o nosso sindicato, onde é que vai ficar? Como é que essas pessoas que entram em licença de tratamento, porque eu não acredito que nenhum professor entre em licença de tratamento de saúde se não está no último. E tem muito professor doente na sala de aula, doente, para não perder 300 a 400 reais. Porque num salário de professor hoje em dia é muito. Portanto, onde vai ficar esse trabalhador? A quem ele vai recorrer? Se nós do sindicato vamos ter que fechar as nossas portas, porque nós não temos liberação. Porque eu, em sala de aula, com 40 aulas, eu não tenho como atender. Eu não tenho como atender. Então, eu atendo os nossos sindicalistas nas minhas horas de liberação. Que a gente atende muito mais, porque, portanto, eu tenho reuniões à noite, no meu horário de folga que eu vou. Então, eu estou aqui pedindo o apoio de vocês, né, o apoio para que, de repente, isso se reverta. Porque o que nós queremos até que se reverta até segunda-feira, para que o colegião não precise mudar o seu horário. Porque aqueles alunos do colegião vão sofrer com essa mudança. E não é possível mais nós deixarmos que a educação desse Estado seja tratada da maneira que ela está sendo tratada. É um descaso atrás do outro. Nós temos que começar a olhar a educação com mais seriedade. A educação é o que vai levar esse país para onde a gente quer. E se nós começarmos a descuidarmos daquele que educa os filhos de vocês, porque vocês estão aqui, mas vocês passaram por sala de aula, todos vocês, e eu duvido de vocês aqui quem esqueceu a primeira professora, né? Porque é sempre. Todo mundo lembra da sua primeira professora, né? Muitas de vocês, elas ainda estão. O José Agente foi meu professor no Colégio Marista. Pois é, estou aqui. Então, portanto, José Agente, você como um professor também, né? E pode estar ajudando a nós, os professores, nessa luta. Quem sabe o Paulo Bauer, até segunda-feira, rever a posição dele, e nós não precisamos mudar o horário. Não precisamos demitir professores, porque os ACTs vão perder. É mais o desempregado. Então, fico aqui o meu agradecimento por esse período. Deixo a palavra livre, se alguém quiser indagar, fazer alguma pergunta. E é isso. Obrigado. Fica aqui, eu estou aqui para... A palavra, então, está livre aos senhores vereadores, se algum dos senhores quiserem fazer alguma manifestação sobre o assunto. Fique à vontade. Eu gostaria, Janete, primeiro de parabenizar você pela participação que você tem à frente do sindicato. A gente sabe que não é fácil
trabalhar no sindicato e fazer esse tipo de manifestação, porque sempre tem um lado que tem a censura de um lado, né? Mas eu a vejo como uma pessoa que está sempre à frente do movimento, lutando por uma categoria que normalmente sempre foi discriminada. Ao longo da história, desde que eu me conheço por gente, o professor sempre foi aquele, é o herói, aquele que se desprende das suas coisas, que tem que fazer no lar, na família, muitas vezes deixa de dar atenção especial que o filho merece, né, para ir lecionar, dar todo o seu tempo para educar o filho dos outros. Então, isso tem que ter uma dedicação muito grande. E sabemos que o salário do professor, ao longo da história, como eu já falei, desde que eu me conheço por gente, sempre houve essa reclamação que o professor nunca foi reconhecido. Isso nós sabemos, né? Sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, e a classe do magistério estão sempre lutando, brigando, setando essa luta, né, por melhores salários e por mais dignidade. Verdade. Então, foi exatamente em reconhecimento a essa luta dos professores, e principalmente de você, que eu a conheço há muitos anos, sempre à frente do sindicato, é que nós cedemos esse tempo para que você viesse aqui e expusesse a sociedade de Criciúma através do microfone da Câmara de Vereadores, a situação em que se encontra atualmente. Então, por isso, eu quero dar aqui meus parabéns a você e a toda a sua categoria. Obrigada. Por estar lutando por melhores salários, por melhores situações de trabalho, né? Mais dignidade. Então, eu quero parabenizar a Vossa Senhoria. Obrigada. Cedo a palavra ao vereador Vânio de Oliveira. Gostaria de avisar aos nobres vereadores que ainda nós dispusemos de 4 minutos. E não poder ter uma sessão como esta e suas declarações, uma repercussão maior, tendo visto o processo eleitoral, até porque estamos fora da internet, televisão, enfim, mas poderia e deveria ter repercussão na imprensa, na cidade, porque a forma como se faz as coisas são feitas de gabinete sem olhar as consequências. E os resultados, por exemplo, você cita que volta para a sala de aula, tudo bem. Bom. E quem está na sala de aula? Vai para casa? E a continuidade do aprendizado do aluno em pleno desenvolvimento do seu processo escolar? Como é que fica? Até que a professora se adapta àquela sala, àquele grupo de alunos, como é que fica psicologicamente? Não se leva em consideração nada, principalmente na educação. Meu Deus do céu, deixa isso para final de ano. Deixa isso para discutir, faltam 3 meses. Então, é uma situação que, aí quando a professora coloca que é ditatorial, a posição, perseguição política, é um governo que está preocupado com a educação e prega a educação, e na televisão, e os candidatos ligados especificamente que levanta a bandeira, eu sou do Luiz Henrique, eu sou do governo do Estado, e daí Criciúma recebe uma situação como essa. Nós só queremos dizer, professora Janete, que nós somos favoráveis ao grupo, não estamos discutindo o mérito da questão de voltar para a sala de aula ou não, estou discutindo a forma que foi feito extemporaneamente, no sentido de que prejudica o todo, prejudica a instituição, que é o sindicato, prejudica os alunos, prejudica o educandário, enfim, a cidade perde, o aluno perde muito mais, o futuro da nossa gente perde com o processo, uma caneta da forma que é expressa neste momento e as suas declarações. Parabéns pela sua vinda aqui e tenha a nossa acolhida. Muito obrigado. Obrigado. Palavra, vereador José Argente. Senhor presidente, senhores vereadores, Janete, eu quero parabenizar
a luta do sindicato. E é preciso dizer que aqui, de repente forma-se um debate político, do campo político, mas entra governo, sai governo, continua governo, nós sempre estamos aqui, sempre brigando, sempre reclamando, sempre exigindo, sempre necessitando e sempre humilhados. Então não é o vereador Vânio, que é o Luiz Henrique, não, que não é o Amin, não é o Bornauzi, não é só aqui em Criciúma que a situação fica difícil, é difícil no estado todo, mas o que nós queremos muito é parabenizar a luta do sindicato. Nós estamos com vocês, nós somos professores. E o Paulo Bauer, hoje, que está hoje na frente da secretaria, ele é o grande responsável, porque ele também é professor. Ele também é professor, ele passou pela mão das professoras e não nos trata bem. Ele não é professor. Ele não é professor. Mas não nos trata bem. E também não nos trata bem como devia tratar, vereador Vânio, o professor. Professor, nós que somos professores sabemos muito bem o que é que nós enfrentamos na sala de aula, nossas crianças, nossos alunos, e depois os professores serem tratados pelo governo de forma tão humilhante, de forma tão pequena, tão desrespeitosa, professor, em todos. Agora, não ouvir o sindicato é uma forma tão antidemocrática, é um autoritarismo, isso é coisa de faraó. Eu acho que nem o faraó do Antigo Egito fazia tão assim, ditador quanto é hoje o Paulo Bauer. Ele é tão ditador, vereador Zilli, que na época da greve, ele vinha para Criciúma fazendo um sei o que aqui, e a turma estava esperando ele, aí de Laguna ele deu volta no carro e foi-se embora. Porque sabe que ele ia ser muito bem recebido aqui em Criciúma. Então nós lamentamos muito a atitude do governo e parabenizamos muito a atitude do sindicato. Vocês também, nós não podemos, de forma nenhuma, abrir a guarda. Isso. Com ou sem, mas temos que estar sempre firme, acabar com esse penduricalho que tem de lei daqui, ajuda dali, ajuda de lá, e quando se aposenta o salário muito pequenininho. O professor não consegue realmente saldar, assim, com uma certa tranquilidade, os seus problemas financeiros no final de mês. Então nós queremos parabenizar. Eu acho que ele não vai receber vocês, ele não vai receber, né? E acho que vai continuar assim, e que os professores que estão desenvolvendo o seu trabalho no sindicato, um bom trabalho no sindicato, deve ser respeitado, tem que ficar onde eles estavam, porque se é uma forma. Qual é a vingança? Eu quero saber o seguinte, a pergunta que eu quero fazer para ti, Janete, é a seguinte: ele quer se vingar do quê? Boa pergunta, eu acho que tem que perguntar para o Paulo Bauer. Eu acho que eu respondo assim, porque é o SINT, quanto o Sindicato Trabalhador de Educação, que mais denuncia todos os demandos neste governo. E quando eu falo, eu não sei me referir a partido, porque eu não tenho partido. Eu não quero aqui dizer, porque é como o vereador José Gente falou, vem governo, vai governo, a educação é motivo de palanque. Gente, é muito... Olha, eu sei que tem muito de vocês aqui que são candidatos à reeleição. Cuidado quando forem no palanque falar sobre educação. É um assunto muito sério, senhores vereadores. Não é um assunto que é só para palanque, não. Tem que ser olhado a educação como um todo. Não é chegar simplesmente para ganhar a eleição, porque todo mundo... É uma coisa séria nesse país, sabe? É uma coisa que me deprime quando eu vejo o horário político na televisão. E eu vejo. Vocês podem ter certeza que eu vejo. Quando eu estou em casa, naquele horário da 1h, quando eu não estou na escola, ou à noite, quando eu estou em casa, eu vi todos vocês no horário político. E quero dizer o seguinte, que vão para lá falar de educação. Chega! Nós não queremos mais que falem. Nós queremos que tomem providências sérias. Sérias. Porque vocês fiquem sabendo, se vocês não sabem, que a profissão professor, ela está em extinção. É como se fosse um animal em extinção. Você não encontra mais ninguém nesse país que quer ser professor. Eu digo isso porque eu tenho 17 turmas de terceirão no colegião, 17. Colegião, desculpa, 16. E não encontramos nessas 16 turmas 5 professores. Ou seja, alunos que vão fazer faculdade para ser educadores. Eles não querem. Porque eles dizem, professora, se eu vou pagar a faculdade
para depois eu nunca mais ser ressarcido com meu salário, eu prefiro fazer qualquer outra coisa e menos ser professor. Por que isso? Por que será que é isso? Porque a educação só serve para palanque e nós não queremos mais palanque. E o Cinti há muito tempo vem denunciando tudo o que vem acontecendo na educação. E hoje eu digo para vocês, de coisas que acontecem nas escolas públicas, nós temos um dossiê que está na promotoria pública e a gerência regional e diretores na gerência regional estão respondendo por denúncias que nós fizemos na promotoria pública, de desmando, de professor fantasma nas escolas, professor que não trabalha na escola, nunca foi na escola, nem conhece a escola e recebe salário pela escola. Isso existe coisas que vocês não fazem ideia. Por isso que não tem, quando a gente pede um reajuste decente para a categoria, não tem dinheiro. Mas não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. Porque se a finança pública não for bem administrada, não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a segurança e não vai ter dinheiro para a educação nesse país. Ou a gente começa a levar a política a sério, porque eu disse, e eu vou repetir aqui para vocês, só terminando. Uma coisa que me chamou muita atenção nessas eleições aqui em Criciúma é que nos outros anos a gente via vários carros com propaganda de partido, de candidato a vereador, de candidato a prefeito. Senhores vereadores, andem nessa cidade e vejam a quantidade, diminuição de carros com propaganda política. Façam uma reflexão entre vocês políticos. Por que isso? Por que as pessoas hoje não querem mais botar o adesivo de um candidato no seu carro? Ou vereador, o descrédito da classe política. E aí o cara diz assim, não, eu vou colocar a cara daquela pessoa no meu carro e depois o cara vai lá e fazer falcatrua, não coloco. E olhem bem, comecem a analisar isso, isso me chama a atenção. E isso eu estou falando na sala de aula e vocês podem ter certeza. Tá? Então, tem que começar a moralizar sim. E a moralização começa aqui, começa na sala de aula, começa com os nossos alunos. E enquanto eu estiver na sala de aula, eu vou tentar moralizar sim. Eu vou tentar moralizar. E quem me conhece sabe que eu estou há anos na educação e eu nunca peguei cargo público. Eu nunca fui diretora a cargo comissionado. Porque eu acho também que é muito séria essa questão. A educação tem que ser livre. Diretor tem que ser eleito. Diretor tem que ser eleito pela comunidade escolar. Porque se a comunidade pode escolher o seu vereador do seu bairro, o seu prefeito da sua cidade, a comunidade tem todo o direito de escolher o diretor que vai administrar a escola do seu filho. Sem partido, sem gerência de partido político dentro da escola. Sim, o nosso município escolhe. E por que o estado de Santa Catarina não? Eu pergunto, qual o medo que eles têm do diretor ser eleito? Eu perguntei para o Paulo Bauer e fiquei sem resposta até hoje. Paulo Bauer, secretário, qual é o medo da lei de se tornar legal a eleição de diretores na escola em Santa Catarina? Qual o medo? Que medo? Vai ser administrado da melhor maneira, porque a comunidade vai estar lá. Porque queiram ou não vocês, que hoje quem administra a escola são as APPs? Não é, vereador? O senhor sabe muito bem disso. Eu estou falando porque eu lhe conheço. As escolas são administradas pelas APPs, as escolas funcionam por maior parte do dinheiro que a APP recolhe. Porque não vem dinheiro do governo. Então, portanto, eu queria, de novo, agradecer. Eu vou, se me darem licença, eu vou dar uma nota a cada vereador, né, do Cinti de repúdio. E gostaria que essa nota, que fosse aprovado aqui, nessa casa, uma nota de repúdio ao secretário da Educação, que infringe mais uma vez a lei e que desconsidera a educação. Porque, como diz o vereador,
Não é em setembro, vereador Zilli, e o senhor sabe muito bem que nós nos conhecemos, que não é em setembro que ele vai conseguir melhorar, muito pelo contrário. Agora ele só vai atrapalhar a questão pedagógica das escolas, o senhor pode ter certeza. Então, se vocês têm uma responsabilidade com a educação nessa cidade e nesse estado, vocês têm que começar ou ligar diretamente para o secretário da Educação, e eu sei que aqui tem vereadores do partido da coligação, do governo do estado, tem do PSDB, do PMDB aqui dentro, eu sei que tem na coligação, e que podem muito estar fazendo isso e ligando diretamente para o secretário da Educação e o democrata também, desculpa. Eu não sei muita gente, tá? Eu sou bem sincera, mas eu acho que está na hora de vocês fazerem valer a educação nesse país, nesse estado. Obrigada. Nós agradecemos, então, a presença da professora Janete e informá-la que a Câmara está sempre à disposição para, quando for assunto importante, a serem tratados. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Dando continuidade ao horário político, está escrito pela ordem o vereador Edson do Nascimento. Declarando seu tempo, vereador José Argente. Senhor presidente, senhores vereadores, quando o assunto nessa casa, quando se discute educação, quando se discute saúde, nós estamos, vereador Guzmão, discutindo as grandes coisas, os grandes momentos, as grandes falhas, né, que nós precisamos corrigir. São muitas e é preciso o vereador Sandro vem junto com o senhor, veio na sessão passada discutir a questão da saúde no município de Criciúma, a demora, a saúde a nível de PSF de família, a nível de bairro, de posto de saúde, até que está funcionando muito bem. Mas quando chega a saúde hospitalar, a internação hospitalar e exames para serem realizados, realmente nós temos aí que dar a mão à palmatória, a nossa comunidade sofre. Pessoal que não pode pagar. Outro desaforo, nós já discutimos aqui, Hulk, e continua, essa perícia do INSS, ó. Que coisa danosa, isso é coisa do Satã. Isso é coisa do diabo. Isso não é coisa de gente, de médicos, que tem um pouco de formação, ó.
Isso é coisa do demônio mesmo. O que estão fazendo é brincadeira no INSS. Depois vem uns 4, 5 santinhos aqui para dentro da Câmara dizer, falar e querer justificar. Eles estão fazendo coisa terríveis para os doentes, exigindo aquela tal da tomografia. Eles dão alta, exigem a tomografia, o cidadão não pode pagar porque é caro. Aí pede pelo SUS um ano para fazer. O cidadão fica sem salário, fica sem perícia, e os médicos ficam tudo rindo lá como se eles ganhassem alguma promoção, alguma estrela de generais, né? Alguma coisa que eles ganhassem, que lhes desse assim uma honra, uma coisa boa, e fazer os cidadãos doentes ir embora para viver uma situação difícil da sua vida. Realmente, eu conheço alguns médicos ali, olha, eles precisam ser um pouco mais humanos. E eles estavam reclamando aqui porque tinham que estão contratando guarda-costa. Estão contratando guarda-costa, botando guarda lá, porque senão a bufetada pega. Não tem outro caminho. A única reação do cidadão que precisa, se ele chega lá e o médico dá alta para ele, dá um exame que ele não pode pagar, e ele tem que esperar um ano e ficar um ano sem salário, é dar bufetada mesmo nos médicos. Não tem outra. Eu já fiz isso uma vez na minha vida. Quando eu era mineiro, eu fiz isso, viu, camisa? Da CBCA. Tive que virar um médico de cadeira para cima para ele poder reconhecer a minha doença. E eu estava com o pé queimado. Eu acho que tem que fazer com o médico assim, parece que eles têm assim uma promoção do governo federal para fazer isso. Para fazer isso que eles estão fazendo no INSS. Realmente a coisa é terrível. Esses caras estão lá, eles não sabem a maldade que eles estão fazendo para muita gente, para muitos pobres, muitos trabalhadores que não podem trabalhar. Isso nós temos que discutir todo dia. Depois vem para cá uma vez com um carinha de santinho, não, mas me procure no INSS. Vai lá, me leva lá atrás da cortina lá, a diretora veio aqui, aquela cara de tança aqui, sabe como é que é? Aquela coisa insonsa, veio aqui, vai lá, leva lá, fala comigo. Não fala nada. Tem que chegar lá e revirar mesmo, ó. Não tem outra saída. Eles têm que contratar guarda mesmo e policial, fazer um posto de polícia lá dentro. Entendeu? Porque realmente eles estão completamente errados nesse negócio. Nós não concordamos. E temos amanhã presidente, uma audiência pública da nova via da linha verde. Quero dizer que isso aqui é um reconhecimento do governo, ou do órgão do governo, em ouvir o cidadão. Porque eles queriam meter a mão na terra dos agricultores. Como os agricultores reagiram, eles estão mudando o traçado. Porque ninguém mais é bobo para aceitar o que eles queriam fazer em comer 400 metros de terra para cada lado da rodovia, tirado do cidadão o seu ganha-pão e a sua herança, vereador Gênio, obrigado. Tirar a sua herança, tirar o sustento da sua família que eles das terras, e o governo simplesmente foi ali e agora teve que voltar atrás. O governo teve que voltar atrás, tem que rediscutir, e esses topógrafos do governo que antes entravam nas terras dos donos, entravam com muita facilidade, hoje a foice está pegando lá, é inchada, foice, não entra mais. Não entra mais. Cachorro, não entra mais. E não são os caras que são culpados, não. São esses safados que querem meter a mão no bolso do cidadão, na terra dos coitados lá, dos agricultores. Estão fazendo nova audiência. E não é fácil eles construir essa via rápida dentro de terra, querendo pagar uma miséria para o dono e depois quererem vender ele por uma fortuna. Acabou esse negócio de dizer que o cidadão tem que escolher goela abaixo, que o governo tem que fazer isso. Eu quero parabenizar os agricultores por isso. Obrigado. Pela ordem está escrito o vereador Vanderlei Zilli. Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a Janetinha, cumprimentar todos os companheiros do sindicato. A gente sabe do trabalho da Janete como dirigente sindical, travando uma luta incansável. E quero parabenizar, Janete. Acho que é dessa forma que se vai buscar os direitos e buscar também o verdadeiro
retribuição às pessoas do qual vocês são responsáveis pela educação dos nossos filhos. Então, acho que deixar aqui na minha falação, muitas vezes acompanhei discussões intensas, né, na Gered, né, buscando os direitos e fazendo com que cumprisse ali toda a determinação e as inscrições das CTs, acompanhando todos os dias. Acho que parabenizar vocês por esse trabalho incansável, né. E quanto à via expressa, vereador Vergente, eu acho que sempre é momento de discutir. Acho que no momento que se desvinculou o município de Içara e que a comunidade de Içara, o segmento da Içara, as lideranças de Içara conseguiram, diante das autoridades, diante do governo do Estado, a fazer com que reduzisse a indenização ao longo do leito da rodovia, começou aí sim, eu acho que entrar nos eixos a discussão para que a via expressa saísse. Eu acho que, pelo que eu sei, o município de Içara, ele limitou uma metragem que foi compatível e de acordo com as negociações com os agricultores. Eu acho que isso aí é fazer com que realmente as negociações de alto nível aconteceram, com muita discussão, a princípio, porque exatamente foi imposta a rodovia, o traçado, sem discutir a comunidade. No momento, vereador Guzmão, que você discute com a comunidade e que dividiu-se as atenções, dividiu-se o diálogo, a discussão com Içara e Criciúma, tornou-se mais fácil diminuir o problema. E que agora, em Criciúma, vereador Huck, vai ser amanhã discutido o novo traçado no qual faz parte do município de Criciúma. Então, acho que eu quero parabenizar aqui, sim, o governo do Estado, a Secretaria Regional aqui, que tem como secretário o Edio Castanhel, e principalmente o doutor Ivo Carminati, que é um defensor dessa via expressa. O Ivo Carminati, que realmente está hoje na frente dessa parceria, que está buscando parceiro, exatamente para que não só essa obra, mas tantas outras obras ao longo do Estado de Santa Catarina possa, através das parcerias, ser concretizada. Porque às vezes não é só deixar para o poder público estadual, municipal ou federal. Eu acho que os parceiros, os empresários, os empreendedores, eles utilizam o nosso Estado, nossa terra, para se usufruir da riqueza. Então, nada mais, nada justo do que essas pessoas também possam contribuir para que essa obra possa acontecer. Então, eu convido aqui a todos os vereadores que possam amanhã às 16 horas participar lá no auditório da Regional, da Secretaria Regional, e possa lá discutir e para chegar a um bom senso a esse novo traçado da Via Expressa, que será com certeza a grande obra aqui da região sul. Obrigado, senhor presidente. Inscrito pela ordem, vereador Iso Inácio. Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a Janete, dirigentes sindicais do SINT, quero dizer que é claro que essa posição do governo do Estado, da elite brasileira, da elite do Estado, é fazer com que as escolas públicas fechem, porque a privada vai ter professores indicando para onde é que eles vão se formar. E dizer que, realmente, quanto menos ter trabalhadores se formando na escola pública, mais é fácil manipular a massa dos trabalhadores no Brasil e no Estado. Então, acho que é esse o projeto, e não vão querer também que o servidor, que o diretor de escola seja o cabide de emprego para as próximas eleições. E assim não vão permitir que isso aconteça de forma nenhuma, para que eles possam fazer os cabides nas eleições que vêm. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu não vim falar de via rápida, nem de obras grandes. Eu vim falar de uma coisa simples, que a nossa cidade não faz. Nós temos aproximadamente aí mais de quase 2.000 trabalhadores gari que estão pegando câncer de pele. Ontem tivemos uma temperatura de 39 graus e eles todos sem protetor solar, sem a prevenção de um dermatologista, e os servidores que limpam a nossa cidade
que limpam as ruas, que varrem a cidade, que limpam as praças, estão diante de um calor de quase 39 graus e acabam ficando doentes, criando câncer de pele. E vou entrar nessa casa com certeza, vereador Guzmão, um projeto de lei para que a prefeitura, que o poder público, faça todos os garis ter, através de uma indicação dermatologista, que possa ter um protetor solar para trabalhar na nossa cidade. Isso é uma coisa simples, mas que vai tirar muitos trabalhadores desses dos hospitais, de ter uma doença grave, e que nós, homens públicos e vereadores, temos que ter a responsabilidade de olhar essas coisas, que são mínimas, que são servidores que estão trabalhando, que estão servindo a cidade, e que são, aliás, com o seu baixo salário, além de ser maltratados, estão contraindo doenças pela própria natureza. E nós precisamos prevenir disso. Então, com certeza, nos próximos dias, estarei entrando nessa casa com um projeto de lei, vereador Guzmão, para que possa resolver a situação e pedir para que o nosso prefeito e o próximo prefeito que possa vir administrar a cidade possa respeitá-los decentemente com um projeto desse que cumpra, pelo menos que faça servir a empresa ou a prefeitura, que exija dessas empresas que prestam serviço, pelo menos agora no mês de janeiro, na época de verão, a temporada, que possa ter esses cremes de proteção sobre o sol e sobre o seu trabalho. Então, é um requerimento, para que registrar isso, porque algumas pessoas me procuraram, alguns trabalhadores desses, e disseram: olha, vereador, a gente está aqui agora no sol de quase 40 graus, estamos aqui varrendo a cidade, estamos correndo um risco de amanhã depois termos um câncer de pele por não termos a nos que defender. Então, nesse sentido, estamos entrando nessa casa para que a prefeitura ou as empreiteiras façam esse projeto. Obrigado, senhor. Terminado o horário político, antes de passar para o grande expediente, gostaria então de anunciar a presença do nosso ex-colega vereador Gringo. Nós tivemos a satisfação de sermos vereadores no período de 89, 92. É isso? Pareça sempre. A casa é nossa. Solicito então ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias do grande expediente. Indicação número 252/08. Senhor presidente, requer a mesa o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público: que se providencie com a máxima urgência a restauração e limpeza das ruas do loteamento Flamboyant. Obrigado. Localizado na Vila Zuleima, pois as mesmas estão intransitáveis, com muitos buracos, lama e matos, dificultando a locomoção das pessoas e o trânsito de veículos. Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2008, autoria vereador José Argente Filho. Indicação número 253/08. Senhor presidente, requeiro a mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público: que se providencie com a máxima urgência a restauração e limpeza das ruas loteamento Bittencourt, no bairro Próspera, pois as mesmas estão intransitáveis, com muitos buracos, lamas, matos, dificultando a locomoção das pessoas e o trânsito de veículos. Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2008, autoria vereador José Argente Filho. Indicação número 254/08. Senhor presidente, requeiro a mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público: através do setor competente, que se providencie a colocação da tampa da Boca de Lobo na rua Dom Pedro I, esquina com a rua Afonso Celso, centro, e tal procedimento se faz necessário porque a tampa atual está quebrada, o bueiro completamente aberto, causando risco de acidente com pedestres e causando muito mau cheiro no local. Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2008, autoria vereador Geraldo Giassi.
Indicação número 255/08. Senhor presidente, requeiro à mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público. Através do setor competente que se providencie a colocação da tampa da Boca de Lobo na rua Desembargador Pedro Silva, esquina com a rua Celestina Zille Rovares, bairro Comerciário. Tal procedimento se faz necessário porque a tampa atual está quebrada, o bueiro completamente aberto, causando risco de acidentes com pedestres e causando muito mau cheiro no local. Sala das Sessões em 2 de setembro de 2008, autoria vereador Geraldo Giassi. Indicação número 256/08. Senhor presidente, requeiro à mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público. O recapeamento de areião na rua Silvestre Serafim, ao final do lote 6, tendo em vista possuir muitos buracos que se avolumaram devido à chuva, dificultando o tráfego de veículos e de pedestres na localidade. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2008, autoria vereador Vanderlei Zille. É o que tinha, senhor presidente. Terminado o grande expediente, e não havendo ordem do dia e nada mais a tratar, antes de encerrarmos a sessão, gostaríamos de comunicar aos senhores vereadores que as indicações lidas pelo senhor secretário serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal para tomar as providências necessárias. Então, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 8 de setembro do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Tenham todos uma boa noite e está encerrada a sessão.